É isso que eu venho colocar para o debate com vocês, uma experiência de alguém da geografia, está envolvido já nos últimos anos em gerenciamento de bacias hidrográficas, gerenciamento de água, né, no modelo nacional e estadual, gestão descentralizada, participativa e integrada, visando garantia de resolver problemas ambientais relacionados às águas e, dessa forma, garantia de água, disponibilidade e qualidade para múltiplos usos, através de comitês de bacias hidrográficas. E nesse trabalho, em 2003, nós começamos um levantamento no Comitê de Bacias do Pontão do Paranapanema, e aí então nos deparamos muito com alguns problemas, e fomos percorrer 26 cidades, 26 municípios, para verificar a situação de disposição final, nós chamávamos de disposição final, hoje a gente chama só de disposição, dos aterros, dos resíduos sólidos urbanos. E nos deparamos com um quadro bastante alarmante na época, porque a maioria dos municípios tinham muitos problemas com os resíduos de saúde. Então nós nos encontramos pesquisando a localização dos aterros e o que isso tinha a ver com as águas, possíveis interfaces na qualidade das águas e na contaminação das águas, uma equipe da universidade com recursos do Comitê de Bacias. E o que nós encontramos? Nos aterros, muitos resíduos do serviço de saúde espalhados pelos aterros. Alguns lugares tinham alguns buracos que eram feitos e se jogava os resíduos de saúde, se jogava gasolina ou outro combustível e se colocava fogo. Depois jogava um pouco de cal por cima. Diante dessa situação, começamos a investigar e incluir nos questionários o que era feito com os resíduos de saúde. Porque nos aterros nós identificamos cerca de 300 pessoas trabalhando nesses aterros. Na verdade, a maior parte eram lixões e alguns eram aterros em vala. Nós não tínhamos ainda, aqui na região, aterros sanitários, como temos agora o primeiro em Presidente Venceslau, e talvez Presidente Prudente em algum momento terá. Né? Hoje temos aterros em vala para os municípios pequenos, que é uma melhoria da disposição disso no solo, mas enfim ainda não resolve o problema. E aí passamos então a perguntar, e aí nos postos de saúde, e ficamos mais impressionados ainda ao verificar postos de saúde que jogavam os resíduos na parte de trás, num buraco, e colocavam fogo. E uma série de problemas que eu não vou relatar aqui, mas que mostravam um problema seríssimo quanto ao destino dos resíduos de saúde em todos os 26 municípios pesquisados. Em alguns lugares nós encontramos crianças mexendo nisso para procurar borrachas, aquelas de fazer alguns procedimentos. Em outros municípios nós encontramos a situação de algumas prefeituras fazerem, como a gente costuma ver por aí nas residências, churrasqueiras, estruturas semelhantes às churrasqueiras, onde eram queimados os resíduos. E só um município, através de uma empresa estadual de energia, fazia autoclave e depois destinava o material para o aterro em vala, uma vala específica. Então, uma situação muito crítica de resíduos de saúde, que não era diferente dos demais resíduos urbanos naquele momento. A partir disso, nós estamos fazendo esse trabalho naquele momento na perspectiva de expandir a organização dos catadores de materiais recicláveis. Estamos trabalhando desde 2000 aqui em Presidente Prudente. E encontrar pessoas trabalhando nos aterros, nos depósitos de lixo, que já é uma calamidade nacional, né? Um país tão rico, não precisa ter nenhum brasileiro trabalhando nessas condições. E, além disso, sujeitos a possível contaminação por conta dos resíduos de serviço de saúde. Isso foi levado, então, apresentado ao Comitê de Bacias na época, na Câmara Técnica, foi bastante discutido. Foi feito um seminário, mais de um, na verdade. Um deles, inclusive, contou com a participação de especialistas para mostrarem a legislação naquele momento, em 2003, as técnicas que existiam para tentar resolver esses problemas.
O comitê destinou, na época, aprovado pela Câmara Técnica, recursos para compra de equipamento para ser instalado em uma cidade ao longo aqui da Raposo Tavares, que pudesse receber os resíduos da região e tratá-los, resíduos de saúde. Entretanto, isso não foi possível ser feito, havia problemas quanto ao tomador dos recursos e acabou não sendo resolvido dessa forma. Posteriormente, vem a legislação mais rigorosa da Anvisa, maior fiscalização da CETESB, e a gente acredita que um certo constrangimento dos prefeitos, porque isso foi relatado num relatório em formato de um livro, que foi distribuído para todas as prefeituras e todas as escolas da região, que mostravam esse panorama. E quando foi apresentado também no Comitê de Bacias, causou muito constrangimento as imagens, né, da situação regional, de todos os resíduos e particularmente os resíduos de saúde. Recentemente, uma das pessoas que participaram desse trabalho, o Eduardo Ferreira, que era aluno de graduação na época, ele deu prosseguimento aos estudos sobre os resíduos de Presidente Prudente, na iniciação científica, depois o mestrado, e terminou o doutorado esse ano em São Carlos, pesquisando novamente os 26 municípios. E aí não foi possível, ele não teve autorização de todos os municípios para acesso aos dados e informações, mas ele aponta no seu doutorado, ele está aqui, tem uma cópia, que gentilmente me passou, que está à disposição também na internet, e vocês eventualmente poderão olhar isso, que ele mostra que há uma melhoria significativa do ponto de vista do destino dos resíduos. Dos 19 municípios que ele pesquisou, esses municípios adotaram a alternativa de terceirização. Há uma empresa, ou mais de uma empresa, que passa recolhendo e as prefeituras pagam por esse trabalho, e ela recolhe então na região os resíduos de saúde e leva para... Aí nós não temos a confirmação, é uma informação oral, para Bauru e Lençóis Paulista, provavelmente, onde faz o tratamento. No site da empresa consta as formas de tratamento, mas eu não identifiquei os locais. Então há uma melhoria importante quanto ao destino dos resíduos de serviço de saúde. Mas ele aponta que apenas 77 estabelecimentos que ele pesquisou, apenas 3% tem um plano exigido pela nova resolução da Anvisa. 3%. Então há problemas muito sérios ainda de gerenciamento interno nas unidades de saúde quanto a esse trabalho. Então, para não me estender muito, como é que nós chegamos nisso e para onde estamos indo com esse trabalho? Chegamos nisso por causa da gestão das bacias e por conta da organização dos catadores que estamos envolvidos esse tempo todo. E é muito triste para nós quando conversamos com catadores que estão nos aterros, estão nos lixões, e dizem que tiveram a mão ou o pé perfurado por uma agulha e que estão muito preocupados se não estão doentes, se não vão ficar doentes, o que será deles e das suas famílias. Uma orientanda que terminou ontem a entrega do doutorado, vai defender agora em dezembro ou janeiro, constatou numa cidade da região, Assis, um outro problema que é esse que nós estamos trabalhando contra isso, que é a implantação de coleta seletiva nos municípios, mas sem o descarte seletivo. Então, uma coleta seletiva que a gente não acredita. Isso é um modelo antigo no país, de colocar usinas de triagem e compostagem, e se faz a coleta de todo o lixo e leva para esses locais, se coloca trabalhadores para fazer a triagem. O que acontece? O que é que está acontecendo em municípios que têm esse modelo? Em Assis, os dados que ela tem, 44 trabalhadores fazendo a triagem do lixo, com fins de separar os recicláveis, 18 tiveram perfurações com agulhas e tiveram que tomar um coquetel, segundo ela, chamado antiácido. Então, você imagina a cabeça desses trabalhadores nessas condições. E para finalizar, Raul, então o que é que nós estamos fazendo junto com o Ministério Público na região? Ajudamos a elaborar um documento chamado Diretrizes Básicas para Coleta Seletiva e Educação Ambiental no âmbito do acordo do Ministério Público com a CESP, para 56 cidades, que estamos insistindo, isso então já está decidido, que as prefeituras que quiserem acesso aos recursos desse acordo têm que implantar a coleta seletiva, e coleta seletiva com um grande trabalho de educação ambiental, para que haja descarte seletivo bem feito e não haja risco para os trabalhadores de terem no material reciclável resíduos de serviço de saúde.
porque um outro problema também grave é que muitas pessoas estão se tratando em casa, estão tendo a alta nos hospitais, talvez sem estar plenamente recuperadas, e continuam uma fase de tratamento em casa, e pessoas muito simples estão descartando resíduos, agulhas, no lixo comum, oferecendo risco aos trabalhadores, não só aos catadores de recicláveis, mas aos trabalhadores da limpeza, que nós somos coletores. O sindicato aponta isso. Muitas pessoas têm problemas de cortes com vidro e também com seringas, acidentes. Então, esse é o que eu posso trazer para o debate, ligado à gestão de águas, resíduos do ponto de vista de organização de trabalhadores. Muitas das soluções discutidas e montadas, elas podem ser ligadas ao debate e colocadas em prática como instrumentos de gestão dentro dos colegiados que existem no país. Nos últimos 20 anos, 30 anos, há muitos colegiados espalhados no país. Eu participo do Comitê de Bacias, que é um tipo de colegiado. Há outros, muitos outros, né? A saúde e tal. Enfim, esses colegiados podem promover a reunião de pessoas de diferentes áreas, diferentes setores, diferentes instituições. Eu digo pela experiência do Comitê de Bacias, nós convivemos com pessoas de várias áreas e instituições e temos propiciado uma interlocução grande, e, inclusive a elaboração de projetos que dificilmente sairiam pelos trâmites normais por aí, porque a gente acaba trabalhando com pessoas que consertam a estrada, mas estão preocupados com o produtor rural. E outro que está trabalhando essas questões dos catadores, que beneficia a saúde, e assim sucessivamente. Para você ter uma ideia, em várias cidades foi implantado coleta seletiva. Quem fez a campanha foram os agentes de saúde, que distribuíram os folhetos nas casas, conversando com a população, junto com catadores também. Então, eu acho que valorizar os colegiados que já existem, levar os debates para dentro deles. E aí, a aplicação da legislação que está no país, que tem que ser cumprida. Esse dado recente de que 3% de 77 estabelecimentos pesquisados têm planos de gerenciamento de resíduos de saúde, aqui na nossa região, precisa ser invertido e rápido, né? A lei já tem 6 anos ou mais. Por que é que não fizeram ainda os planos? Tem que fazer, né? Cumprir a legislação. E aí ficaria então como até um pedido, né? Que todos procurem se envolver no descarte seletivo dos resíduos gerais, especialmente resíduos de saúde, para que beneficie os catadores e os coletores. E com isso beneficie o ambiente. Então, tendo um ambiente limpo e saudável, tendo qualidade no ambiente, haverá melhor saúde para todos.